Isso aí, queridos. Hoje, aqui refletindo com você sobre o esfriamento da fé na Europa, né? Como que isso nos afeta? Será que esse esfriamento também já está chegando aqui no Brasil? Engraçado, né? Porque aqui no Brasil, de engraçado não tem nada, mas a gente fala do esfriamento da fé na Europa e aqui no Brasil a gente tem um crescimento contundente aí do número de evangélicos. Será que o crescimento do número de evangélicos significa necessariamente um crescimento da fé? Esses números correspondem a uma realidade? Como é que vocês veem isso? Bem, eu creio que a apostasia não é apenas a negação da fé, em termos de negar a existência de Deus, mas quando não se prega o verdadeiro evangelho, não existe outro, mas já Paulo contestava na carta aos Gálatas o outro evangelho, que não é o evangelho, se pode falar de apostasia. Eu creio que a igreja brasileira, atrás do sucesso, do aumento de receita, ela está sacrificando o evangelho no altar do sucesso, da vontade de crescer, de deixar de ser minoria, e não está se pregando o evangelho, as verdades que constituem a mensagem de Cristo. Prega-se o que as pessoas querem ouvir. A autoajuda hoje está totalmente dentro dos sermões. O sermão expositivo, que é um sermão que está a serviço de Deus e da palavra, o pregador é servo da palavra e ele expõe o que Deus revelou. Isso deu lugar a sermões tópicos com temas 5 passos para se viver bem, tranquilo, como vencer a angústia, a depressão, temas que são relevantes, com certeza, mas que não são os temas bíblicos. Nas aplicações dos sermões expositivos, você pode mostrar de que maneira Deus, pela palavra, vai ao encontro do ser humano e das suas necessidades. E hoje, atrás do crescimento econômico, as igrejas estão transformando Deus em servo dos homens para conseguir aquilo que desejam. Eu questiono esse crescimento, a moral do povo de Deus. Onde a verdadeira fé está presente, a moral cristã se faz presente. Eu tive com muitas pessoas que se dizem evangélicas, igrejas, comércio, em determinadas cidades que se recusam a vender a prazo para igrejas. Nossa igreja recebeu esse elogio. É a única igreja que nós vamos vender a prazo, porque muitas compram e não pagam. Uma série de situações de corrupção, de comportamento inadequado e absolutamente incompatível com a genuína fé. Então, onde está? Eu estava numa academia treinando, a personal trainer veio ao meu encontro, sabendo que eu era pastor, me mostrou mensagens de uma amante do marido, ela se dizendo evangélica, e ela me mostrou a mensagem: creio que Deus vai nos unir. Como Deus pode desunir um casal para unir, se a Bíblia, a posição divina em relação ao divórcio? Então, quando a moral cristã está em decadência, é porque a verdadeira doutrina está em decadência. Então, eu creio que o evangelho hoje está sendo rifado. O que se quer realmente é agradar, é ganhar dinheiro. Lamentavelmente, o evangelho genuíno não está sendo pregado. Essa pergunta é porque a gente, de fato, vê, né? Apesar de se ter um crescimento extraordinário do público evangélico, a gente não vê uma modificação do nosso povo, do nosso país, né? Mas como o nosso foco é a Europa e a gente está falando do esfriamento da fé lá para entender consequências disso, minha pergunta vai para o pastor Antônio Galvão. O que está sendo feito, pastor, para enfrentar essa situação de esfriamento da fé na Europa? Como é que a igreja está se posicionando? O que os batistas brasileiros estão fazendo no momento, eu creio que é o caminho certo. Nós estamos enviando missionários para a Europa. Houve uma época em que não havia muito interesse em enviar missionários para a Europa, porque não dava os resultados, os números que se esperavam. Então, se enviava para outros lugares,
como, por exemplo, o continente africano, ou aqui mesmo no continente americano. Mas hoje a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, ela viu a necessidade de se enviar missionários para reverter a situação da Europa. Não há outra maneira. Nós temos que fazer a diferença na Europa. Esse entusiasmo que o brasileiro tem. Eu nasci na Europa, eu nasci em Portugal, mas eu vim criança para o Brasil e aqui eu conheci o Evangelho. E quando eu aqui conheci o Evangelho, minha primeira preocupação foi: a Europa precisa disso. Eu fui para a Europa como missionário e quando cheguei na Europa eu vi que o que havia lá era uma instituição, a igreja era uma instituição política, mais nada. Então o que a gente fazia? A gente falava do amor de Deus, pessoalmente com as pessoas. E a gente viu a receptividade das pessoas. Eles não querem uma igreja, uma religião oficializada, eles gostam de que seja uma coisa assim prática. E isso o brasileiro tem essa característica. Nós podemos fazer essa diferença. Eu oro diariamente por isso. Então, acho que o que nós estamos fazendo, espero eu, que outras denominações sigam esse mesmo exemplo e enviem missionários para a Europa, porque ela precisa realmente. Eu acho que o pastor Galvão falou está perfeito, mas eu quero aproveitar e ampliar um pouco. Não é só mandar missionários, é o tipo de missionário que você vai mandar. Nós precisamos compreender que cada povo tem uma forma de pensar, tem o seu background, tem aí a sua cultura. Então, nós precisamos entender quem que nós podemos mandar para lá, qual o tipo de missionários que nós mandamos. A Europa tem se caracterizado como um cemitério de missionários. Nós mandamos, durante muito tempo, os brasileiros têm mandado, e pessoas de outros povos também têm mandado missionários para lá, e eles têm fracassado, uma grande parte tem fracassado e tem voltado tristes, alguns até mesmo achando que Deus não estava com eles ali. Mas a verdade é que a falta de preparo, muitas vezes, é a falta principalmente da compreensão da mentalidade do povo. Aqui no Brasil, você consegue falar de Jesus a uma pessoa na rua e a pessoa toma decisão na rua, num ponto de ônibus. Eu conheço várias histórias. Se você vai esperando que isso vai acontecer na Europa, isso muito dificilmente vai acontecer, a não ser que seja no leste europeu. O leste europeu há um boom, há um crescimento que começa a diminuir a sua intensidade, mas o leste europeu está sendo reevangelizado. Hoje, o que eu entendo é que nós precisamos aproveitar algumas características de nós brasileiros. Uma delas é nós temos uma boa aceitação. A outra é que nós temos essa facilidade de comunicação. E a terceira é que nós temos uma base instalada na Europa de brasileiros. Então, nós podemos começar a trabalhar com esses brasileiros, é o que nós temos feito. Nós temos boas experiências, por exemplo, na Itália. Na Itália, nós temos plantado várias igrejas a partir de núcleos brasileiros. Mas esse núcleo brasileiro não fez uma igreja brasileira, fez uma igreja italiana. Então, nós temos igrejas na Itália hoje com mais de 200 membros, que para lá é uma enorme igreja, que tem mais de 30 nacionalidades diferentes. Essa igreja está alcançando italianos, tem mais de 80 italianos. O segredo, não fazem culto em português, fazem culto em italiano. Tentam falar para todas as pessoas. A mensagem do Evangelho é a mensagem universal. A forma de falar pode ser diferente, deve ser diferenciada, mas você deve sempre fugir do gueto, deve fazer isso para a sociedade. Então, eu entendo que a necessidade de um treinamento transcultural é muito importante. Não é mandar simplesmente por mandar, mas mandar com uma boa plataforma, uma boa forma de contato e mandar uma pessoa que esteja madura. Estamos mandando o pastor Jorge Max, não estamos mandando qualquer pessoa, estamos mandando um dos melhores que nós temos. Deus o separou e nós podemos fazer isso. Esse é o perfil de missionário que nós precisamos para trabalhar com igrejas. Mas nós temos outras realidades. Nós temos, por exemplo, a realidade da universidade. A maior parte da população europeia hoje é ateia entre os jovens. A maior parte dos jovens hoje não acredita em Deus. Nós precisamos aproveitar esse boom que há também da chamada Ciências Sem Fronteiras. Nós temos muitos evangélicos indo estudar na Europa. Ao invés de esperar que eles voltem de lá secularizados, por que não desafiá-los a terem essa experiência missionária, a agirem lá. Nosso desafio hoje é fazer isso. Vá, trabalhe. Então, nós temos alguns projetos ainda incipientes com os estudantes. Queremos ampliar a nossa presença ali. Nós estamos pensando, principalmente,
em trabalhar também com imigrantes. Nós temos uma leva de pessoas na Europa que não é considerada pelo governo, não é considerada pela sociedade europeia. São pessoas que estão desassistidas. Nós precisamos trabalhar com elas. Mas precisamos também aproveitar esse momento de sofrimento que é a crise. Se você me permitir, contar uma breve história de uma pessoa, um italiano, que nessa crise toda da Itália, ele simplesmente quebrou, não tinha mais como continuar vivendo naquela condição. Então, ele tomou uma decisão. Todo sábado ele levava o café da manhã para sua esposa na cama. Na sexta-feira ele passou, comprou tudo que ele tinha para comprar e comprou uma faca. No sábado ele serviu o café, entrou no rio e cortou a sua garganta. Sua esposa foi socorrê-lo. Não havia chance dele escapar, mas Deus havia produzido uma oportunidade para que ele escapasse. Não vou contar a história toda, mas havia uma equipe de resgate no seu prédio e conseguiu socorrê-lo. Quando ele se recuperou, a sua esposa disse: nós precisamos procurar a Deus. Eles procuraram. Eu encontrei esse homem, não estou falando de uma história, eu encontrei esse homem, ele me contou a sua história. Pessoas que perderam a sua esperança, elas precisam ouvir que Deus existe e que Deus quer o bem delas. Ele não recuperou a sua prosperidade, ele não recuperou o seu status, mas ele recuperou aquilo que é fundamental para o ser humano. O seu sentido de vida, a sua razão de viver. Ele encontrou a Deus. Precisamos aproveitar esse enorme megafone que é o sofrimento, como já disse um pastor famoso. O sofrimento é um megafone de Deus para falar a uma geração ensurdecida. A Europa está assim, ela está procurando. É muito interessante, eu estive na França algum tempo atrás e lá fui visitar um dos nossos missionários. Ele me mostrou um objeto no chão, uma marca no chão. Eu disse: consegue reconhecer isso? Eu falei: parece o caminho de Compostela, mas não é. Ele disse: não, é uma coruja mesmo marcada no chão. E ali naquela cidade, na França, uma grande cidade, você pode seguir o caminho da coruja. E você pode, quando você seguir o caminho da coruja, você vai encontrar uma catedral. E do lado da catedral, na parede da catedral, está esculpida uma coruja. Aleluia. Na França, no século XXI, as pessoas vão lá e se benzem na frente daquela coruja, esperando respostas. Ela não pode responder, mas Deus pode responder e nós podemos falar sobre isso. É impactante, né? Impactante, porque, mais uma vez, uma das grandes preocupações de Jesus era estar próximo, né? Era estar próximo das pessoas, era demonstrar esse amor, porque essa é uma característica do ser humano. O ser humano precisa dessa proximidade, né? É interessante que a gente não privilegie chegar em outro país e querer estabelecer a igreja brasileira, mas que a gente vá para estabelecer o evangelho de Cristo, né? E se dispa de criar a igreja, falando em português, mas que vá entender as necessidades daquele povo e efetivamente falar de Jesus. E também mostrar que crente é inteligente, né? A cultura é inerente do ser que conhece a Deus. Aliás, a Bíblia nos recomenda isso. Ela diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é saber, isso é cultura, isso é entendimento, né? E quanto mais nós conhecermos a Deus e conhecermos o mundo, nós seremos melhores cristãos. É muito bom ver os caminhos de reação da igreja brasileira. Pastor, eu sei que o senhor quer falar, mas eu já preciso ir para o intervalo, porque eu já estourei meu tempo ali. Então, eu vou para o intervalo e volto, vou lhe dar a palavra. E eu quero ouvir também o senhor, pastor Jorge, que de repente, né, toma uma decisão de deixar uma igreja grande, uma igreja que com um trabalho estabelecido e para atender um chamado de Deus, para ir para um local onde há o esfriamento da fé, ou seja, se colocando no centro da vontade de Deus. É um desafio e precisa ter coragem para aceitá-lo. Então, eu quero ouvir um pouquinho disso, tá bom? Intervalo. Cabeça pra cima.